Olá, queridos amigos, professores e colaboradores da Unicesumar, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero trazer a palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo do 31 ao 39. Amém? Glória a Deus, o hino da vitória. Deus é por nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Diz assim, 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção, querido. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero trazer pelo viés da palavra, a palavra expositiva, né, pelo contexto histórico da palavra, né, a carta aos Romanos, ao qual Paulo, quando está na sua terceira viagem missionária, em Corintos, né, ele está em Corintos, escreve a carta para a igreja de Roma, né? Por quê? Porque os gentílicos, né, estavam coagindo, né, estavam tentando implantar a lei judaica, os sacramentos, os antigos, a religiosidade do Velho Testamento, né? Já essa época aí já era meados de 57, 58 depois de Cristo. Cristo já tinha, né, sido consumado na cruz, já tinha nos delegado, nos ortogado, né, a vitória no sangue de Cristo, né, pelo Espírito Santo de Deus. E o povo ainda estava querendo voltar no Velho Testamento. As pessoas, eles queriam, né, aquela religiosidade do Antigo Testamento. E hoje, trazendo para o princípio de hoje, não é diferente. Tem muita igreja, muita denominação, muita instituição, ou grupos religiosos, sociedades, né, fora de instituições, que eles ainda praticam a lei. Não sei se por falta de entendimento bíblico, né, por falta de se aprofundar na palavra. Muitos querem fazer sacrifício pobre, querem fazer sacrifícios da obra, né, pela força do braço, né? Jeremias já falava, 17, se não me engano, maldito o homem que crê no homem que faz a força do teu braço, né? Então, queridos, Paulo, ele está constrangido com o que estão fazendo com os irmãos, né, judeus, a respeito de os irmãos gentios quererem impor, né? Paulo vem condenar pela carta de Paulo aos Romanos, ele está condenando, não é pelas obras, não é pelas cerimônias, pela religiosidade e por todo esse dogmatismo antigo. Isso aí já ficou no Velho Testamento. Mas então, queridos, há hoje também, pelo contexto de hoje, há ainda um certo sincretismo em que está se aglomerando muito forte nos tempos de hoje, que chama o sincretismo do relativismo, do pluralismo, onde as verdades, elas já não são mais objetivas, né? As verdades, elas são subjetivas. E mais, muitas das coisas que é verdade bíblica para mim, para você pode não ser verdade. As pessoas, muitos religiosos, né, que não têm um conhecimento mais aprofundado, elas estão tirando a verdade objetiva e trazendo um contexto das verdades analíticas, né, das análises,
né? Eles não querem mais se aprofundar, se alinhar no direcionamento da palavra. Então hoje nós vivemos num mundo pós-moderno, líquido, muito, muito complicado. Aonde, para quê? Para que você venha hoje colocar na mente de uma pessoa que hoje não é pela obra da carne, não é pelo seu sacrifício, não é pelos atos religiosos ou pelos atos que você venha fazer sem o discernimento do Espírito, sem a presença de Jesus Cristo. Isso não vai te trazer salvação. E que a única salvação, aquela que está em Efésios 2, 8 e 9, né? A graça, né? Pela fé e pela graça, né? Que não é pelas obras, para que ninguém venha se vangloriar. Então, e que é um dom de Deus, né? É um dom de Deus, é Deus que nos dá a fé. Nós cremos em Deus porque Ele primeiro colocou o amor e a fé em nós. Nós cremos na graça porque Cristo morreu e porque Cristo, Deus e Cristo Jesus, lá no princípio nos escolheu, né? Ele nos predestinou para fazer a obra dele, para sermos irrepreensíveis na presença dele, amém? Então, queridos, hoje há um contexto em que muitas dessas pessoas ainda não conhecem o verdadeiro cristianismo. Elas ainda estão trabalhando na lei, através da carne. E Paulo, agora adentrando um pouco mais no texto literário, no capítulo 7, Paulo vem trazer para mim e para você uma reflexão, uma introdução introspectiva, analítica, crítica, de que nós, pela obra da lei, conhecemos o pecado, e o pecado conhecemos na carne. E pela obra do Espírito, nós conhecemos a Cristo, o Espírito de Cristo. Pelo conhecimento, nós conhecemos a Cristo, nós glorificamos a Cristo. Mas se pela nossa carne, nós conhecemos o pecado. Então, Paulo vai falar bastante a respeito do pecado e por que o pecado existe e para quem o pecado foi feito, né? Tanto que em 1 Timóteo, do 1 Timóteo 1, do 7 ao 10, Paulo vai falar assim para Timóteo: querem ser mestres, não para Timóteo, na carta de Timóteo, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa de legitimamente, tendo em vista que a lei não foi feita para o justo, não foi feita para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus é justo. Por que ele é justo? Porque ele é justificado em Cristo Jesus. Ei, você que está em Cristo Jesus é justificado. Você que é remido, lavado no sangue do Cordeiro, nada pode contra a tua vida, né? Então, aquele que tem a fé pela graça da obra redentora de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que é o hino da vitória, né? Amém? Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui para os ímpios, olha o que ele diz: tendo em vista que a lei não foi feita para o justo, né? Mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas que matam pais, para os matricidas que matam mães e os homicidas em gerais. Amém? Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para os que for ao contrário à sã doutrina. Que doutrina é essa? Que é a doutrina da graça. Então Paulo está trazendo para mim e para você que todos aqueles que contra a graça, contra a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos aqueles que não crê pela fé, mediante a graça de Jesus Cristo, esses não estão debaixo da graça. Esses não estão, primeiro, salvos, primeiro está dizendo aqui, são sodomitas, são devassos, né? Está dizendo que são irreverentes, né? Tirador de sarros, não é verdade? Esses não estão na graça. Mas, então, entenda que a lei, nós conhecemos o pecado, e o pecado, pela carne, nós pecamos, e o pecado gera morte. Pelo Espírito, pelo conhecimento, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, por Cristo, nós conhecemos
a graça. E nós não vivemos segundo a lei, as obras da carne, mas nós vivemos segundo Cristo. Você que é cristão vive segundo Cristo, vive com o pensamento em Cristo. E eu faço uma pergunta para você: você vive com o pensamento em Cristo? A palavra de Deus fala que esses têm a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem aquela mente que abençoa, aquela mente que perdoa, aquela mente que ama, né? E mais, Jesus Cristo fala em João 15:13, que é o maior mandamento que esse não há, que é dar a vida pelo seu próximo. Será, queridos, nós estamos dando a vida pelo próximo? Será que nós estamos fazendo bem, né? Sem olhar a quem, igual falam um ditado, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que nós, como cristãos, nós não vivemos na lei e não podemos deixar que eles venham querer introduzir a lei e o pecado das obras da carne na nossa vida. Tanto que Paulo, no capítulo 7, ele vai falar bastante sobre as obras da carne. Ele vai falar inclusive que ele vive um paradoxo, que ele vive uma aflição, que ele vive um momento onde que ele com a carne ele peca, mas com o Espírito que dá a graça, dá a vida, né? Paulo diz assim no capítulo 7, no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está querendo fazer uma ênfase, uma aflição em viver um corpo pecador, num corpo pecador, né? Então, o que Paulo está querendo dizer? Que se você estiver na obra da lei, você não tem paz. São sacrifícios em vãs filosofia, diz Colossenses. Não é verdade? Então você não encontrará felicidade, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. Você não encontrará paz e você não encontrará o amor. O mundo da lei, o mundo do pecado, o mundo da carne, o mundo do sacrifício, da obra, ele não te traz a salvação e não te traz a alegria do Espírito Santo. Olha o que ele diz em João 25: dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Em João não, minto, em capítulo 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Cristo Jesus o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, o Espírito da graça, a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Para os irmãos, ele vem, falar que o Espírito Santo de Deus é que nos justifica, é que nos traz a redenção, é que nos lava e nos purifica pelo conhecimento do Espírito Santo da verdade, que é o Espírito Santo de Cristo, e não pela obra da carne. Significa que talvez, querido, você pode até pecar, mas quando você pecar, você tenha a mente de Cristo e tenha esse compromisso com Cristo de se ajoelhar, pedir perdão e dizer que você é totalmente dependente de Cristo, Que eu e você, nós somos dependentes de Cristo, nós vivemos na dependência de Cristo Jesus e nós vivemos na dependência do conhecimento da palavra e do Espírito Santo de Deus, senão ninguém consegue conhecer e adentrar no Santo do Santo. Amém? Em João 8,32 ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 fala: se o Filho libertou, verdadeiramente sereis livres. Não deixe que ninguém tente colocar em você, a dúvida, a incredulidade do inimigo na sua mente, dizer que você não é salvo, ou dizer que o seu pecado te condena à morte, que o seu pecado te faz sair da salvação eterna, porque isso não é verdade. O nosso pecado, sim, se você viver em pecado, você vai viver afastado de Deus, mas não significa que você vai, por uma vez ou outra, quando você sem querer ou sem conhecimento você venha pecar, não significa que você não vai ser salvo. Você já é salvo. A salvação, ela é eterna, está consumada na cruz do Calvário. Jesus Cristo entrou no Santo do Santo uma única vez, no tabernáculo celestial, Hebreus 9, e aspergiu o seu sangue por uma única vez, por remissão de todos os nossos pecados eterno. Você que está em Cristo Jesus, mesmo que você pecou, talvez você
Não entenda ainda que pelo fato do tamanho do seu pecado, você achar que você não é salvo. Eu tenho uma palavra de Deus para você: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei qual é o pecado que você cometeu, mas uma coisa eu sei: Deus é fiel para te tirar de todo o laço do inimigo, de todo o pecado, e te trazer para o reino, te tirar do reino das trevas, do reino da morte, te trazer para o reino da luz, o reino da graça. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. No capítulo 7, queridos, ele vai falar disso. Paulo está falando, Paulo está exortando a igreja de Roma, né, sobre a carne, sobre o pecado. Já no capítulo 8, a hora que ele adentra, ele já vai trazer, né, que nós somos justificados por Cristo. Amém? Então Paulo vai falar para mim, para você, no capítulo 8, para você ter uma ideia, no capítulo 8, versículo 28, ele fala assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que ama, todos os que foram chamados conforme o seu plano. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele não te escolheu à toa. Você é um escolhido, um predestinado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus tem grandes obras na sua vida. Creia pela fé, pela graça em Cristo Jesus, que você é mais que vencedor e que Deus vai te levar às alturas, longe. Deus quer que você venha pregar a palavra dele, venha ser um dispenseiro da palavra dele, um pregoeiro, né, que venha salvar vidas, povoar o céu, que você venha fazer a grande comissão aqui na terra e de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome, fazendo os discípulos, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele, Jesus Cristo, ainda fala que estará conosco até os fins dos tempos, na eternidade. Oh glória! É só bênção, queridos. Está na presença do Pai, na presença de Deus, é só bênção. Então tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nada pode te tirar da presença de Cristo. Olha o que ele fala no versículo 29: porquanto aqueles que antecipadamente te conheceu. Ó, glória a Deus. Agora tem uma palavra de Deus para você. Ele te conheceu, ele te predestinou, ele te chamou, ele tem um plano, ele te salvou, te justificou, te redimiu e te trouxe para o reino da luz. Tudo é pela vontade de Deus, é o seu querer, o seu agir, o seu fluir, é na vontade e no fluir de Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou, nós adoramos porque Ele faz com que nós adoramos a Ele. Nós cremos na palavra e cremos em Cristo Jesus que morreu naquela cruz, porque Ele colocou o Espírito da graça, o Espírito da fé em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E nós, né, somos a imagem ainda. Olha o que fala aqui: também o predestinou para serem semelhantes à imagem. Nós somos a imagem de Cristo, a fim que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh glória a Deus, é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Querido, no 30 ele fala assim: e ao que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, nós somos glorificados nas regiões celestiais. Nós não podemos deixar as coisas terrenas nos afligir. Nós não podemos colocar os olhos nas coisas passageiras. Isso aqui é tudo passageiro, querido. Deus não olha para você no mundo. Esse mundo é um mundo espiritual. Isso aqui tem passagem. Nós estamos aqui por passagem. Ele glorificou nas regiões celestial. Ele nos escolheu nas regiões celestial. Ele nos predestinou nas regiões celestial. E Efésios fala que nós temos toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Deus é bom o tempo todo. E na presença dele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus.